todos os âmbitos da nossa vida. Desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos até o momento em que vamos dormir, nós estamos o tempo inteiro utilizando da comunicação. Seja em casa, no trabalho, com familiares, colegas, com pessoas afins, com pessoas não tão afins. Nós sempre estamos nos comunicando de alguma forma com o externo ou com o interno. E antes de falarmos sobre comunicação crística, antes de chegarmos a este centro da nossa conversa, primeiro nós precisamos fazer uma reflexão sobre o que é comunicação e sobre como utilizamos a comunicação no nosso dia a dia. Para o dicionário, comunicar é um termo que veio do latim comunicare, que significa tornar comum. Então, a partir desse conceito etimológico da palavra, o que é comunicar? É você compartilhar, tornar comum, expor de alguma forma o que está dentro de você. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ideias, os seus valores. Nós sempre nos comunicamos, uma vez que vivemos em sociedade. E como utilizamos a nossa comunicação no decorrer do nosso dia? Na rotina diária, no corre-corre do dia a dia, muito provavelmente nós não prestamos atenção no conteúdo e na forma com a qual nos comunicamos. Pela correria, pelo excesso de atividades que temos, pelo excesso de responsabilidades, pelo horário, o tempo que não para. Muitas coisas exigem de nós, muito de nós. E nós não costumamos estar presentes no tempo presente. Não temos o hábito de prestarmos atenção em nós mesmos, em como estamos nos mostrando para o outro, em como estamos sendo vistos, em como nós compartilhamos tudo o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Às vezes, nós prestamos um pouco mais de atenção quando é uma situação mais peculiar, quando é alguém mais importante na nossa vida, quando é uma situação mais decisiva para o nosso futuro. Via de regra, a nossa comunicação nos passa desapercebida. Como nós tornamos comum, como nós compartilhamos, como nós nos comunicamos com o outro. Certa feita, eu fiz um exercício proposto por um palestrante espírita, inclusive numa palestra, que esse palestrante nos suscitava a, por um dia, prestarmos atenção no conteúdo, é o primeiro passo, no conteúdo das nossas conversas durante o dia. E eu nunca havia feito esse exercício. E fui prestar atenção. Eu percebi que ao longo do dia, a maior parte do que eu expressava, do que eu comunicava, né,
para quem estivesse à minha volta, era um conteúdo negativo, reclamando, sempre olhando por uma perspectiva mais densa, por uma lente mais escura. E aquele conteúdo das conversas, dia após dia, vai acumulando energias, pensamentos, ações na nossa rotina. Tem uma história que ilustra bem essa metodologia, que é o seguinte: existia em uma cidade duas vizinhas. Uma vivia a vida dela cotidianamente e uma vez por semana ela costumava lavar as suas roupas, os seus lençóis, as toalhas de mesa. E ela gostava de estender essas roupas, essas toalhas, esses lençóis no quintal da sua casa. A casa vizinha havia uma mulher, também dona de casa, muito dedicada às suas tarefas diárias, que não é né, fácil, mas ela costumava a olhar semanalmente por meio da sua janela, que tinha por vista o quintal da vizinha, e ela percebia que todas as semanas, no dia em que essa vizinha ia estender as suas roupas, que as roupas que ela estendia estavam sujas. Sabe aquele branco, quando a gente não lava direito ou não sabe lavar e vai ficando amarelado, manchado? E ela costumava falar toda semana, comentar sobre este fato. Nossa, como aquela vizinha é porca, né? Lava a roupa, estende a roupa suja, toda encardida. Ela não tem o mínimo de zelo com a casa dela. E toda semana ela já esperava pelo dia em que a vizinha iria estender as suas roupas no varal. E ela observava a mesma situação, as mesmas roupas, manchadas, amareladas. E toda semana ela repetia os mesmos comentários. Certa feita, o seu marido, já cansado de ouvir toda semana a mesma coisa, resolveu observar pela janela. Só que, quando ele viu, ele percebeu algo que a sua esposa não havia percebido. A janela pela qual ela observava as roupas encardidas da vizinha toda semana estava fechada. Era uma janela de vidro e estava fechada. No momento em que ele abriu a janela, a sua esposa pôde perceber que as roupas da vizinha estavam perfeitamente brancas, alvas e impecavelmente limpas. O que estava sujo não eram as roupas dela, mas era o vidro da sua janela. Quantas situações nós observamos de outras pessoas, relacionadas a outras pessoas, em que nós interpretamos, olhamos para aquilo e comentamos, né? Porque, como diz uma tia minha, né? Eu não fofoco, eu não falo mal de ninguém, eu apenas comento, né? Torna leve um pouco a coisa, né? Quantas vezes nós observamos e falamos sobre aquilo de uma perspectiva dessa nossa janela suja. E a comunicação tem a ver com essa janela. O ponto de vista pelo qual eu observo as situações
eu vivencio as situações e eu escolho interpretar as situações, muda completamente os meus sentimentos em relação àquilo. A nossa comunicação está relacionada com o ponto de vista pelo qual nós observamos as diversas situações pelas quais passamos durante o dia. Nós não sabemos o que fez com que aquela determinada pessoa agisse daquela forma. Ah, mas aquela colega minha é tão mal educada, é tão grosseira. Eu passo, dou bom dia, ela nem responde, ela responde com a cara amarrada. O que será que essa pessoa está passando? Será que ela está percebendo que ela está agindo de uma forma, né, rude? De repente ela pode, né, estar com o pai com câncer terminal em casa, ou está passando por uma situação na qual ela esteja tão imersa em sua dor, que ela não perceba que ela está transmitindo aquela dor para o outro. E nós somos insensíveis para com a dor alheia. E sempre estamos buscando justificativas para a nossa própria dor, para os nossos próprios comportamentos agressivos, rudes, porque não reconhecemos que o outro, seja ele alguém que nos é próximo, querido, ou alguém que nos é antipático, também sente as mesmas dores, também enfrenta os mesmos problemas que nós, ou às vezes até mais. Comunicação crística. E é interessante falar sobre este tema. Eu sempre falo sobre comunicação e a cada momento, oportunidade que eu tenho de falar sobre este tema, eu vou observando também, fazendo meia-culpa, né? Porque eu digo que trabalhador espírita já é alguém que está se colocando para o trabalho, para a divulgação do Evangelho, para sanar um pouco as nossas dívidas com a justiça divina. E a pessoa ainda é trabalhadora espírita, professora, né, madrasta. Aí você já viu que minha ficha não é pequena. E falando sobre isso, eu me lembrei que no meu local de trabalho atualmente, eu tenho um grupo de trabalho muito bacana, pessoal muito legal, assim. Mas eu tenho uma colega, sempre tem aquele espinhozinho ali no meio das flores, né? Como ninguém é perfeito, nada é perfeito. Então, eu percebo que, mesmo sem querer, às vezes, até o tom da minha voz se torna mais ríspido quando eu me refiro a ela, ou quando ela está falando alguma coisa, porque nós nos comunicamos não somente pela nossa fala. Nós nos comunicamos também de forma não verbal. As nossas expressões corporais, as nossas famosas caras e bocas, tudo isso comunica, e comunica muito. Dentro da teoria da comunicação, alguns autores falam que a comunicação não verbal, ela é responsável por cerca de 85 a 95% da nossa comunicação. Então, uma pequena parcela aí dessa porcentagem está relacionada com a nossa comunicação verbal. E já vamos falar sobre ela. Quando nós pensamos sobre esse chamado divino, quando nós pensamos
que nós somos filhos de Deus, que nós somos chamados a cada encarnação a nos melhorarmos a cada dia e nos aproximarmos do amor divino. Assim se conhece o verdadeiro espírita, Livro dos Espíritos. E quando nós pensamos sobre isso, é interessante nós nos policiando-nos no dia a dia, pensarmos: o que será que Jesus diria neste momento? Ao querermos comentar, como a minha tia gosta de colocar, determinadas situações, independente de quem seja dos políticos lá tão distantes da nossa realidade, seja da nossa vizinha estendendo as suas roupas no varal, o que será que Jesus diria acerca daquela situação? Será que o que eu estou falando corresponde com o que Jesus diria? No momento em que nós nos colocamos em situações em que perdemos a nossa calma, o nosso equilíbrio para uma ação externa, neste momento, se nós pensarmos o que Jesus faria nesta situação. Pode ser, provavelmente será, que neste primeiro momento a gente ainda não consiga, né, agir de forma ainda tão próximo a Jesus. Mas, por experiência própria, o nosso ímpeto de fúria, a nossa antipatia em relação a determinada pessoa, a um colega de trabalho, a um parente, a um político, a alguém em alguma situação. Este sentimento tão denso, ele é amenizado. Ele diminui um pouco. Dentro da filosofia, nós temos a perspectiva dos filósofos estoicos. Os estoicos defendem que a única coisa com a qual nós temos o poder de ter controle é sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o nosso pensamento, o que a gente alimenta, o que a gente fica alimentando lá na nossa mente, exerce uma ação direta em relação aos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos determinam as nossas ações e as nossas ações trazem consequências para o nosso futuro. A área cerebral relacionada à linguagem, que é o lado esquerdo do nosso cérebro, ele tem uma ligação direta com uma outra área cerebral, que é chamada de sistema límbico. Neste sistema límbico, que fica localizado no mesocérebro, ele é responsável pela produção das emoções. A par disso, lá no córtex pré-frontal, que é essa área executiva, chamada de área executiva do nosso cérebro, essa área mais superior e localizada aqui atrás da nossa testa, ela é uma área responsável pelas nossas ações racionais. Mas percebam que, quando nós começamos a alimentar pensamentos negativos em relação a alguma situação ou a alguma pessoa, esses pensamentos você já começa a sentir um negócio ruim aqui no estômago.
você já começa a sentir os efeitos no seu corpo. Por quê? Porque esses pensamentos que estão na área da linguagem, eles conectam diretamente com a área das emoções. E aí esse sistema límbico, ele começa a receber esses impulsos negativos e ele começa a produzir os hormônios de estresse, cortisol, esqueci os outros nomes. Porque ele vai responder ao que você está alimentando na sua mente. E aí ele começa a liberar esses hormônios de estresse no seu corpo. O seu corpo começa a sentir as reações desses hormônios de estresse. Você começa a se sentir mal. Dá aquela coisa ruim no estômago. Tem gente que tem até azia, né? Um problema no estômago, assim, que é por emocional. E aquilo você vai alimentando aquilo, vai alimentando. É quase como uma auto-obsessão. Você vai alimentando, alimentando, alimentando. De repente, quando você se encontra com alguma outra pessoa, com aquela pessoa que você está ali, a pessoa abre a boca, às vezes nem isso, você já explode porque você já estava vindo acumulando aquilo ali. E quando você explode com aquela pessoa ou tem uma ação agressiva em relação àquela situação, àquela pessoa, essa sua ação ela tem consequências. E aí já saiu do seu meio interno e invadiu o espaço externo. Voltando para os nossos filósofos estoicos, eles dizem que a única coisa que nós podemos controlar é o que está dentro de nós. Os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos são o que governam as nossas emoções, que determinam as nossas ações. Então, quer dizer que eu não vou mais ter pensamentos negativos. Não, nós vamos ter. Principalmente neste momento social e político em que estamos vivendo, que é um momento de muita turbulência, nós somos o tempo inteiro bombardeados por comunicações extremamente violentas, independente da posição. E esse bombardeio de imagens, de textos, de gritos, nos contamina de tal forma os nossos pensamentos que se continuarmos alimentando, isso se torna um monstro interno. Nós somos governados por essas emoções, ao invés de governarmos as nossas emoções. É mágica? Não. É neurociência. Nós podemos mudar a perspectiva dos nossos pensamentos. Nós podemos mudar a forma com a qual nós expressamos os nossos pensamentos. O meu marido, ele é ateu, biólogo, e ele é muito autocrítico, ele é muito inseguro com ele mesmo. Então ele costuma falar assim, eu não vou fazer concurso porque eu não vou conseguir, porque não sei o quê, aquela coisa, e ele vai alimentando aquilo. Como que eu posso mudar uma situação como essa? Olha, realmente eu não sei, né, se eu fazer determinado concurso, eu vou passar ou eu não vou passar, não tenho bola de cristal. Mas ele pode mudar essa forma de falar para ele mesmo. Eu não vou conseguir eu vou fazer o meu melhor e em algum momento eu vou conseguir. A forma com a qual nós falamos, nós podemos colocar um peso mais pesado ou nós podemos deixar algo mais leve.
E eu faço isso o tempo inteiro com os meus colegas. Deixa eu ver um exemplo aqui bem próximo, bem recente. Eu não sou bom para fazer essa tarefa, eu não vou conseguir, eu não sei fazer isso aqui, eu tenho dificuldade. Eu posso aprender a fazer essa tarefa. Se você tiver paciência no início de me ensinar ou de saber que eu estou ainda aprendendo, eu vou chegar até onde você quer. Olha a diferença. Nós nos colocamos para aprender ou nós encarnamos a síndrome de Gabriela. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma síndrome já bem diagnosticada na psiquiatria, que é aquela síndrome assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não vou cantar porque eu não preciso aqui, né, botar vocês nesse castigo. Mas, falando sobre comunicação crística, a comunicação, para algumas pessoas, ela é um dom, no sentido de que algumas pessoas já nascem com uma facilidade para falar, para se comunicar, para falar em grupo. Eu não nasci com isso, inclusive eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas é algo que nós podemos aprender, que nós podemos desenvolver esta competência. Não necessariamente, porque não é o foco aqui, do falar em público, mas de uma comunicação que não seja a expressão de violência. Como assim? Quando eu digo para uma pessoa, você é muito preguiçoso, você é egoísta, você é chata. Esse tipo de comunicação é uma comunicação extremamente violenta. E nós somos ensinados, não metodologicamente, mas na prática, desde os nossos primeiros anos de vida, com esse tipo de comunicação. Fulano é preguiçoso, não gosta de estudar, tá louco. Levanta daí, menino, deixa de ser preguiçoso. Você é muito egoísta, você só pensa em você mesmo. Eu vou pensar que na primeira pergunta que eu fiz, quando eu comecei a mergulhar nesse conteúdo, que provavelmente é a pergunta que vocês estão fazendo. Mas e como eu vou dizer isso de outra forma? Como eu vou mostrar, apontar para a pessoa, porque às vezes a pessoa pode não perceber, né, que está agindo de uma forma egoísta em alguma situação. Como eu vou dizer isso sem ser agressivo? E aí nós entramos na comunicação crística. Pensando o seguinte, quando nós pensamos em Cristo, a primeira palavra que nos vem à mente é amor. Em todas as passagens que narram a vida de Cristo e as suas ações, enquanto ele esteve no nosso orbe terrestre, mostram o seu imenso amor. Porque em momento algum ele apontou o dedo para alguém e disse: você é adúltera. Você tem lepra porque você era promíscuo. Em momento algum. O que Cristo fazia? Ele se conectava com cada ser. Ele emanava o seu amor profundo
por cada um e não julgava, mas apontava o caminho. E como essa comunicação que Cristo teve durante 33 anos da sua vida terrena pode ser o nosso guia para que nós possamos moldar a nossa comunicação à imagem do Cristo. Para isso, nós temos uma proposta chamada de comunicação não violenta, que é uma proposta de uma forma de comunicação prática, metodológica, que é perfeitamente aplicável em todas as situações, em todos os âmbitos da sua vida. E essa comunicação não violenta, essa estratégia, ela foi proposta por um psicólogo norte-americano, Marshall Rosenberg, e foi testada em vários tipos de situações, tanto em escolas norte-americanas, que são lugares de bastante conflito, né, entre crianças e adolescentes, como também em locais de guerra, no Oriente Médio, né, lá naquele momento da ocupação, na época fugiu o nome, mas na ocupação dos Estados Unidos no Iraque. Então ele foi para lá por um momento e exercitou essa sua estratégia até que se formatou nessa forma da comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, ela é uma forma, uma estratégia de comunicação que faz com que nós nos conectemos coração com coração com o outro e com nós mesmos, porque essa comunicação ela serve tanto para nós nos comunicarmos internamente quanto externamente e que desperte a nossa compaixão natural. Por que natural? Uma vez que todos nós somos uma centelha divina, ou seja, todos nós fomos criados a partir de um pedacinho de Deus. Não é à toa que o Cristo nos disse: vós sois deuses. E estamos aqui para evoluirmos moral, intelectual e espiritualmente, para voltarmos ao nosso berço, aos braços do Pai. E como vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso em 4 passos. Só 4 passos. Então vamos trilhar essa estrada aqui de 4 passos. O primeiro passo é, no momento em que nós estamos em uma situação de conflito, nós vamos parar, observar a situação sem julgar, sem apontar o dedo para o coleguinha. Eu gosto de colocar o exemplo que eu vivo em casa com meu marido, porque é uma coisa muito prática, que todas as mulheres casadas passam por isso, né? Pelo menos a maioria. Fica fácil de observar. Meu marido, ele é muito bagunceiro. Então, ele é daqueles que sai jogando roupa, assim. Chega em casa, você vai seguindo a trilha de roupa que ele vai jogando no chão, toalha molhada, assim, nos cantos. Então, quem é casado aqui já riu ali atrás. A gente se identifica. Aí, eu lembro da minha mãe que ela falava assim, reclamando da gente, né? Todo dia eu falo a mesma coisa. Você arruma a cama, né? Não lava a mão, todo dia eu falo a mesma coisa. Aí já você é reticência de completa, né? Então, vejam só, vamos observar essa situação. Vamos supor que nós somos aqui psiquiatras e vamos observar uma pessoa que está falando que
há 10 anos fala todo dia a mesma coisa e a pessoa não muda. O que é que a gente pode pensar? Essa pessoa que está falando 10 anos a mesma coisa sem ter resultado, tem algum problema. Por quê? É a mesma coisa de nós pegarmos, sabe aquele brinquedinho de criança, de encaixar uma forma geométrica no buraquinho certo? Então, você pega um quadrado, só pode encaixar no buraquinho do quadrado. Você pega um triângulo, só pode encaixar no triângulo. Se eu pegar um triângulo e tentar encaixar no quadrado, ele vai entrar? E se eu ficar 10 anos tentando encaixar o triângulo no quadrado, ele vai entrar porque eu estou há 10 anos fazendo a mesma coisa? Nós estamos fazendo exatamente isso. Tentando encaixar o triângulo no quadrado e esperando um resultado diferente. Né? Tem um filósofo que me fugiu o nome aqui agora, o marido de Simone de Beauvoir, esqueci o nome dele. Ele diz o seguinte, que a maior loucura do ser humano é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Tem uma situação de conflito, chegou em casa, o marido continua jogando lá, continua esquecendo a toalha, fica gritando, fulano, pega a toalha, esqueci a toalha. Ou filho, né, com o quarto bagunçado. Ou no trabalho, aquela pessoa encrenqueira que sempre arruma um problema para te irritar, porque ela está ali para isso. Situação de conflito. Nós vamos observar a situação sem julgar o coleguinha. Como que a gente vai fazer isso? Você vai chegar para o seu digníssimo, seu amor, seu marido, seu filho, ou para o seu colega, o seu chefe, enfim. Fulano, eu observo que todos os dias você sempre esquece de pegar a toalha para ir tomar banho. Sempre deixa a toalha molhada, jogada em cima da cama. Ou você sempre procura uma dificuldade, né, para atrapalhar o trabalho. Assim, você sempre encontra um problema, algo que dificulta o andamento do trabalho. Ou você sempre faz um comentário negativo em relação a algum colega. Aí vocês vão pensar nas situações de vocês. Observar sem julgar. E a dificuldade, principalmente para nós mulheres, é não criarmos uma história em cima disso. Porque o que a gente... Geralmente homem é mais objetivo. Homem não cria, no geral, né? Geralmente não cria muitas histórias. A gente já cria logo uma novela mexicana. Ele faz isso de propósito, ele já vem no trabalho pensando assim, eu vou deixar a toalha só para pirraçar, que a gente vai criando a história ali, vai alimentando esse pensamento. E isso deixa a gente ainda mais irritada. Né? Então vamos observar a situação sem julgar. Apenas observar exatamente o que aconteceu. Nós não vamos tentar interpretar o que o outro quis, qual foi a intenção do outro. Não vamos tentar imaginar por que ele fez isso, com que objetivo, não importa. Vou analisar a situação objetivamente, tal qual ela aconteceu. Segundo passo. Eu vou observar qual necessidade minha não foi atendida. Segundo passo, eu vou observar o meu sentimento em relação àquela situação. Então, assim, isso é algo que requer um autoconhecimento, porque às vezes nós não conseguimos nomear os nossos sentimentos, identificar o que estamos sentindo. Então, quando o seu marido deixa lá a toalha jogada em cima da cama,
né? Quando você chega em casa e vê que seu filho não arrumou o quarto, ou quando aquela colega está ali o tempo inteiro falando, né, comentando, né, sobre os outros colegas, ou criando um problema ali no ambiente de trabalho. Como você se sente em relação àquilo? E sentimento é sentimento. O que eu quero dizer com isso? Eu sinto que você não me escuta, eu sinto que você não me entende. Isso não é sentimento. Sentimento, para quem assistiu aquele filme Megamente, não. Megamente, eu acho. Sentimentos é o quê? Raiva, amor, ansiedade, irritação, ódio, carinho. Isso são sentimentos. Então, o que você está sentindo naquela situação? Quando você se encontra naquela situação, como você se sente? É importante que nós observemos e mais, é importante que nós compartilhemos com o outro os nossos sentimentos. Por quê? Tem uma justificativa. Os sentimentos, eles são universais. Então, sentimentos de amor, de raiva, de ansiedade, de calma, de tranquilidade, de irritabilidade, todas as pessoas no mundo sentem os mesmos sentimentos. E na medida em que nós compartilhamos com o outro o nosso sentimento em relação àquela situação, nós criamos uma conexão direta com o sistema límbico da mente da outra pessoa. Nós nos conectamos ser humano com ser humano, coração com coração. E por que isso também é importante? Porque principalmente quando nós estamos falando com alguém que não nos é simpático, que nos causa algum tipo de antipatia, nós costumamos não olhar para essa pessoa como um ser humano. Nós costumamos olhar para essa pessoa como nós desumanizamos, tanto encarnado quanto desencarnado. A gente chama até de obsessor, né, de espírito da treva. Nós desumanizamos, porque é mais fácil de você alimentar sentimentos negativos e ter ações agressivas com alguém que não é tão humano quanto você. Então, quando nós compartilhamos os nossos sentimentos, nós criamos este vínculo. Fulano, quando você deixa a toalha jogada em cima da mesa, eu me sinto irritada. Eu me sinto muito irritada. Fulano, quando você vem todos os dias fazer comentários negativos sobre um colega de trabalho, eu me sinto desconfortável. Eu me sinto ansioso, eu me sinto magoado, eu me sinto, enfim, você vai dizer como você se sente. Terceiro passo aí da nossa caminhada da comunicação não violenta. Nós vamos colocar para essa pessoa qual é a nossa necessidade. Como assim? O criador dessa estratégia, desses 4 passos, baseado na vida do Cristo e nos ensinamentos de grandes mestres que passaram pelo nosso planeta, como Mahatma Gandhi, ele vai dizer que toda ação violenta é resultado de uma necessidade não atendida. Então, todos nós temos basicamente as mesmas necessidades.
Nós temos a necessidade de nos sentirmos aceitos. Nós temos a necessidade de sermos respeitados. Nós temos a necessidade de nos sentirmos amados. Temos a necessidade de pertencermos a um grupo. Então, neste momento, depois que nós fizemos a observação da situação, colocamos os nossos sentimentos, vamos colocar qual a nossa necessidade não está sendo atendida naquela situação. Fulano, quando eu vejo que você diariamente, todos os dias, deixa a toalha molhada em cima da cama, deixa a roupa espalhada pela casa, eu me sinto muito irritada, eu me sinto desrespeitada, porque eu tenho uma necessidade de viver em uma casa com um ambiente organizado. Eu tenho a necessidade de ter a sua colaboração para o bom andamento da nossa casa. Fulano, quando eu vejo que diariamente você vem até mim e tece comentários negativos sobre um colega, eu me sinto angustiado, eu me sinto incomodado, porque eu tenho a necessidade de ter um ambiente colaborativo no trabalho, de me sentir seguro no trabalho, de vivermos em um ambiente de harmonia. Percebam que em momento nenhum, até agora, eu apontei o dedo para a pessoa. Eu deixei a pessoa constrangida. Ou eu disse que ela é algo ou é alguma outra coisa. Eu apenas estou desenhando a situação tal qual ela aconteceu, colocando os meus sentimentos, as minhas necessidades, não apontando do outro. Por fim, nós temos o pedido. E esse pedido, ele não pode ser feito de forma com que o outro se sinta constrangido, obrigado a realizar, com que não seja uma imposição, mas sim um pedido compassivo. No momento em que nós estamos aí construindo essa forma de comunicação, nós já conseguimos estabelecer essa ligação compassiva, amorosa com o outro, sem despertar no outro uma reação de proteção, porque no momento em que nós dizemos, você é isso, você é aquilo, de uma forma agressiva, automaticamente o outro já se coloca em uma posição de defesa. Ele já se arma contra uma situação que ele está se sentindo agredido. E essa comunicação não violenta, ela estabelece uma conexão entre duas pessoas, entre dois seres humanos, de forma a diminuir muito o conflito. Então, como vai ser feito esse pedido? Fulano, você poderia, a partir de amanhã, deixar a toalha pendurada em tal lugar, assim, no banheiro ou no varal lá fora? Um pedido bem claro, objetivo, factível, ou seja, possível de ser realizado. Por que isso? Porque, às vezes, a nossa comunicação, né, das mulheres, ela tende a ser uma coisa muito abstrata, principalmente para os homens. Então, quando a gente chega e fala assim para os meninos, né, meninos? Fulano, eu quero que você mude. Aí você olha assim e você fica, Senhor, como assim? O que essa mulher quer que eu mude? Muda o quê?
Que eu melhoro o quê? Como é que faz isso? Homem tem isso é uma especificidade, né, da mente masculina, não tem nada a ver com machismo, feminismo, nem nada disso, né? Então, principalmente para falar com homens, a gente tem que ser bem objetivo assim mesmo, né? E claro. Então, o que que não é assim, eu quero que você mude, não. Eu quero, se você poderia, a partir de hoje, a partir de agora, não comentar mais comigo sobre outros colegas de uma forma negativa. Então, vamos revisar aqui os nossos passos. Primeiro passo, observação. Observar a situação sem julgar, sem criar histórias, descrever exatamente o que aconteceu, tal qual aconteceu. Pense como um jornalista, você vai dizer apenas narrar o fato pelo fato. Segundo passo, você vai colocar o seu sentimento em relação àquela situação. Como você se sentiu com aquilo? Qual sentimento aquela situação desperta em você? Terceiro passo, qual a sua necessidade não foi atendida naquele momento e que você quer que seja atendida? E por fim, o quarto passo, o pedido. Faça um pedido claro, objetivo e possível de ser realizado, né? Então, essa estratégia da comunicação não violenta, baseada em todos os passos, em todas as situações vivenciadas pelo Cristo aqui na Terra e também por grandes mentores, né, como Mahatma Gandhi, ela vem nos traçar pedagogicamente um caminho passo a passo para que possamos moldar a nossa comunicação de forma a nos aproximarmos de uma comunicação crística. E todos esses 4 passos que eu coloquei aqui, eles também servem para a nossa comunicação interna. Muitas vezes nós temos todo o cuidado ao falarmos com o outro, mas com a gente mesmo a gente é extremamente agressivo. Se eu não conseguir desempenhar determinada tarefa da forma como deveria ser feito, se eu não conseguir passar numa prova de concurso, e eu estou vivenciando este momento, não é fácil, a gente já se ataca e se agride sem dó nem piedade. Muitas vezes nós somos extremamente agressivos conosco e cuidadosos com o outro. Ai, como eu sou burra, que eu não consigo. Ai, você é idiota. Você mesmo, no caso, né? Você igual a eu. E a gente faz isso, muitas vezes sem perceber. Tem uma passagem da vida de Cristo que ele diz o seguinte: amai ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu não me amo, se eu não sou misericordioso para comigo, não é complacente. Complacente é uma coisa, misericordioso é outra. Complacente é eu ficar passando a mão, passando pano, né, para ações que me causam consequências negativas, ao invés de não me culpar, não me flagelar. Aí é outra coisa. Autopunição não nos ajuda em nada. Autopunição apenas nos impede de, mesmo tendo as nossas imperfeições,
nos impede de compartilharmos as nossas qualidades. Nenhum orador espírita é um espírito evoluído, um espírito superior. Nós estamos aqui, tanto quanto cada um de vocês, nessa jornada de nos auto-melhorar, de nos auto-cuidar a todo momento, de vencermos as nossas dificuldades. Mas, apesar das nossas falhas, nós nos colocamos a serviço do Evangelho de Deus. Apesar das nossas falhas, nós podemos ser um ponto de luz no nosso trabalho, na nossa família, com os parentes, né? Tem um ditado que diz que parente não é nem gente. Então, os parentes que é difícil. Então, nós podemos ser este ponto de luz onde nós estivermos, apesar das nossas falhas. Porque é para isso que nós estamos aqui. E eu quero finalizar a nossa consideração desta noite, convidando vocês a fazerem comigo a oração que para mim é uma das mais lindas e que nos conecta com essa nossa vontade de melhorar a cada dia, de melhorar a nossa comunicação, de sairmos de um estado de uma comunicação violenta, às vezes sem perceber, e caminharmos para a comunicação crística. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muita paz.